Em 2021, uma nuvem de poeira tomou os céus do interior de São Paulo a ponto de escurecer o dia. O fenômeno, que também é chamado de tempestade de areia, costuma acontecer em regiões áridas, semiáridas e em desertos, como no Oriente Médio ou no norte da África. Mas tempestades de areia não costumam acontecer no Brasil, ou não costumavam, porque o desmatamento e as queimadas que a gente já explicou nos primeiros episódios dessa série podem trazer um outro desdobramento que veremos aqui, que é a desertificação. Essa tempestade de 2021, que a gente inclusive voltou a ver em 2022, é o que acontece quando uma região desmatada perde a sua cobertura vegetal. Sem as folhas das plantas para proteger o solo de cima e sem as raízes para segurar o solo por baixo, a chuva e os ventos não têm mais obstáculos e podem levar a camada de solo mais fértil que levou milhares de anos para se formar. E isso pode ser ainda mais agravado quando o solo é arado para o plantio, porque aí, além de perder a cobertura vegetal, o solo ainda é revirado e fica mais solto. Tanto que em 2021, a tempestade de areia aconteceu no intervalo entre uma colheita e um novo plantio, que é quando a terra está mais desprotegida. E isso tem muitas consequências além da poeira toda que a gente vê. Porque a tempestade de poeira é a manifestação visual de um fenômeno bastante sério e mais abrangente, que preocupa inclusive para a agricultura. Porque a degradação da terra acaba virando uma redução ou inclusive a perda da complexidade biológica e aí da produtividade tanto biológica quanto econômica das terras agrícolas. Sem essa camada superior do solo, que é a camada mais fértil, a terra pode ficar muito menos propícia para as plantas, e aí plantas naturais ou as plantas que a gente quer plantar lá, e essas mudanças do solo acabam sendo um dos maiores causadores da desertificação, já que a degradação ambiental é sempre desencadeada pela remoção da cobertura vegetal natural. Esse nome, desertificação, foi popularizado pela primeira vez lá em 1948 pelo botânico francês André Aubréville, que usou o termo para descrever como as regiões de floresta tropical na África estavam sendo transformadas em regiões desérticas. E aí, com o tempo, a palavra desertificação entrou para o vocabulário de degradação da terra. A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação define esse processo como a degradação da terra em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, que é resultante de vários fatores, incluindo variação climática e atividades humanas. Ou seja, é um fenômeno que acontece mais em terras áridas e que vai envolver a erosão dos solos, a perda de longo prazo da vegetação natural e a deterioração das propriedades dos solos. E aí são propriedades físicas, químicas, biológicas ou até econômicas. O que é uma definição que já foi criticada porque o fenômeno global é bem mais complicado e abrangente do que isso. Não só porque a desertificação também acontece em mais do que terras áridas, mas também porque a gente ainda tem várias dúvidas, como quais são as suas causas, quais serão as consequências e se ela é ou não é reversível. E também como medir a desertificação e qual é o papel do clima e das atividades humanas no processo que acontece. Só que algumas noções importantes a gente já tem claras. O fato da tempestade de areia acontecer em uma região de São Paulo que tem muita atividade agrícola não é coincidência. A desertificação tem acontecido principalmente por conta do desmatamento para a agricultura, porque aí o manejo errado do solo acaba reduzindo a cobertura vegetal, o que aumenta o escoamento e a erosão do solo, o que afeta a comunidade microbiana, e isso tudo acaba com a produtividade desse solo, o que vai prejudicar a própria agricultura, que acaba perdendo uma região que podia ser produtiva por bastante tempo e bem mais importante, em pouco tempo por causa de um manejo errado, e tem outras consequências também porque, entre outros efeitos dessa má gestão ambiental, também se incluem mudanças climáticas, aquecimento global, enchentes, incêndios florestais, deslizamentos de terra, extinção de algumas espécies de vida aquática e seca, e isso não é um problema só no Brasil.
tem cerca de 3 bilhões de pessoas vivendo em terras áridas, que cobrem por volta de 46% da área terrestre global, ou seja, tem muita natureza e muita gente vulnerável a esse fenômeno. Na União Europeia, a desertificação é agravada pela irrigação e pela invasão do cultivo em pastagens, por causa do crescimento populacional, por causa de políticas agrícolas e de mercados. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, 8% do território da União Europeia é altamente propenso à desertificação. Já na África, dos 54 países do continente, 46 são vulneráveis à desertificação e vários já foram afetados. Na Ásia, 38 dos 48 países já estão sendo afetados pela desertificação. Por exemplo, a cidade de Jazan, no sudoeste da Arábia Saudita, perdeu quase metade da sua cobertura vegetal de 1987 para 2002. E essa diminuição grande e rápida da vegetação e das terras cultivadas fez com que a cidade sofra constantemente com secas e com tempestades de poeira, que impactam diretamente o dia a dia da população. Em 2022, depois de uma tempestade de areia, mais de 10 mil casas ficaram sem eletricidade temporariamente. Já no Brasil, a desertificação acontece exclusivamente no semiárido, o que é uma região com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, onde vivem mais de 22 milhões de pessoas. Essa área vai do Piauí até a Bahia e entra pelo norte do estado de Minas Gerais e também é conhecida pela cobertura vegetal que é bastante única, que é a caatinga. A desertificação é um processo exclusivo do semiárido brasileiro dentro da definição da palavra desertificação. Mas a gente também passa por um processo parecido na floresta amazônica, que é a savanização. Enquanto a desertificação é a degradação da terra em áreas áridas, a savanização é o processo de transformar um bioma como o amazônico em uma savana ou um cerrado, o que acontece principalmente por causa da fragmentação e da degradação florestal por conta do desmatamento para o cultivo de soja, como a gente viu no episódio 1 da nossa série. A fragmentação florestal, os incêndios florestais que ela facilita e as secas intensas, que são cada vez mais comuns, acabam diminuindo a resiliência da floresta e aí vão induzir a sua substituição por espécies que são mais típicas de savana e são mais tolerantes ao fogo. São conceitos diferentes, mas tanto a desertificação quanto a savanização reduzem a diversidade biológica, a biomassa dos solos e aumentam até as emissões de gases do efeito estufa. E no caso da desertificação, a caatinga é um dos sistemas mais ameaçados do planeta. Isso acontece por causa de uma combinação de fatores que inclusive definem o que é a caatinga. O clima semiárido, as secas recorrentes, o regime de chuvas muito irregular, onde quase não chove, só que aí quando chove de repente é uma chuva torrencial. Os solos são muito vulneráveis à erosão, entre outros. E ainda tem o resultado da nossa ação, que já comentamos no primeiro episódio dessa série, causando o declínio da produtividade biológica dessas terras. Tanto que o aumento da intensidade de uso do solo e a redução da cobertura vegetal nativa da caatinga tem causado a ameaça de extinção de muitas espécies, como o mororó, que é uma árvore típica que já foi muito comum em Mororó do Hermínio, um distrito pequeno lá de Barra de Santana, na Paraíba, mas hoje em dia, com o desmatamento, por conta do uso pelas propriedades medicinais ou até pelo uso artesanal da madeira, e também por causa de práticas de queimadas para a agricultura, a quantidade do mororó na região foi muito reduzida. O mororó é uma das espécies impactadas pela degradação da vegetação, e mais de 20% dos centros globais de biodiversidade de plantas estão em terras áridas, e muitas também estão sendo ameaçadas de extinção. E não só a biodiversidade é afetada pela desertificação, mas também a produtividade das culturas em áreas de sequeiro, que são essas áreas de plantação em solo firme, onde as chuvas são poucas, o que acaba aumentando a insegurança alimentar e diminui a renda agrícola das pessoas que dependem da produção de alimentos nessas regiões. Sem contar que a redução da capacidade de retenção de água dos solos degradados acaba amplificando as inundações, também reforça os processos de degradação pela erosão do solo e ainda atrapalha a absorção de água para os aquíferos, o que piora ainda mais a falta de água que já acontece.
E além da perda da biodiversidade, da produtividade e da crise hídrica, ainda tem o problema da aceleração do aquecimento global por causa da perda do sequestro de carbono. Pode não parecer, mas uma propriedade fundamental dos solos é a matéria orgânica dele, a parte da matéria que veio dos seres vivos que o solo acaba acumulando. A maior proporção dessa matéria orgânica do solo é de carbono, o chamado carbono orgânico do solo. Globalmente, esse tipo de estoque tem 2 vezes a quantidade de carbono da atmosfera e 3 vezes a da vegetação terrestre. Como o carbono orgânico do solo é uma parte fundamental do ciclo biogeoquímico global, perturbar ou degradar esse processo pode liberar muito carbono e gerar grandes problemas, o que ainda pode agravar as secas e agravar ainda mais o problema da desertificação. Por isso que a desertificação é preocupante tanto a curto quanto a longo prazo. A perda de produtividade da Terra e a nossa contribuição para as mudanças climáticas acabam andando juntas. Por exemplo, a conversão de ecossistemas naturais em sistemas agrícolas inicialmente esgota o carbono orgânico do solo e manda esse carbono do solo para a atmosfera, o que piora o aquecimento. O que é um processo que a gente ainda vai ver em um próximo episódio dessa série aqui. E aí esse problema de armazenamento de carbono ainda está ligado à salinização dos solos, que é um outro processo importante. A acumulação de sais nos solos é um processo natural em várias regiões áridas e semiáridas do mundo. Só que quando esse processo é piorado na desertificação, ou quando a gente faz um manejo ruim do solo com muita irrigação, os sais que se acumulam acabam criando solos salinos que vão prejudicar o crescimento das plantas. Nesse caso, a água da irrigação dissolve o sal de camadas mais profundas do solo e quando essa água evapora, ela acumula o sal nas raízes das plantas, o que reduz o rendimento de produção agrícola em até 30% e prejudica o armazenamento de carbono no solo. Ou seja, fazer um bom manejo da forma como a gente usa a natureza não é só uma questão de preservação, também é uma questão de viabilizar a agricultura a longo prazo. Porque além das estratégias de conservação que podem aumentar as áreas preservadas, a gente também precisa de boas práticas para as áreas de cultivo. Por isso, precisamos de soluções até tecnológicas específicas para cada local e região, soluções que vão ser baseadas tanto em novas inovações científicas quanto no conhecimento indígena e no conhecimento local, para poder evitar, reduzir e reverter a desertificação. São medidas integradas de manejo de culturas, de solo e água que podem reduzir a degradação do solo. Além de soluções como diversificar a cultura em um mesmo terreno, revezar as plantas que são cultivadas durante o ano e fazer a adoção de plantas que são ecologicamente apropriadas. Sejam plantas que são mais resistentes à seca e aí não vão precisar de tanta irrigação, quanto o plantio direto e a adoção de técnicas de irrigação mais aprimoradas e métodos de conservação de umidade, como coletar a água da chuva, fazer manutenção da cobertura vegetal e fazer o uso de cobertura morta. São práticas de gestão sustentável da terra que em lugares áridos podem aumentar a produtividade agrícola e contribuir para a gente poder se adaptar às mudanças climáticas que estamos causando. Uma outra possibilidade também é a agricultura de conservação, que vai aumentar a capacidade das famílias agrícolas de se adaptarem às mudanças climáticas e também pode levar ao aumento do carbono orgânico no solo ao longo do tempo, o que seria excelente. Assim como práticas agroflorestais e cinturões de abrigo que podem ajudar a reduzir a erosão do solo e sequestrar mais carbono. E também tem os programas de florestamento que vão fazer quebra-ventos na forma de paredes verdes ou de barragens verdes que podem ajudar a estabilizar e reduzir, por exemplo, tempestades de poeira, evitar a erosão eólica e podem servir também para armazenar carbono no solo, principalmente se isso for feito com árvores nativas de uma região e que são resistentes ao clima local. Em 2017, durante a 13ª Conferência das Partes, que é a COP13 da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, o Brasil aderiu oficialmente ao programa Neutralidade da Degradação da Terra e se comprometeu com a meta de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de até 2030 combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação por secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação de solo.
A desertificação é um problema que afeta a natureza e também afeta a nossa produção agrícola, e mostra como a gente não está isolado dos efeitos que nós causamos no mundo. O lado bom de se levar isso em conta é que as soluções que a gente adotar vão colaborar com as duas causas e vão aumentar a nossa produtividade ao mesmo tempo em que vão reduzir o impacto que a gente causa na natureza.